tema Educação e Disciplina da Vontade. Inclusive, eu sempre lembro aqui, oportunamente, que os livros de Emmanuel, que comentam o Evangelho, eles também são muito associados aos textos de psicologia de Joana de Ângeles. Inclusive, naquelas obras, o Evangelho comentado por Emmanuel, na introdução da obra tem uma mensagem de Joana de Ângeles, que ela se refere exatamente a isso, de que Emmanuel trata muito da compreensão dos textos bíblicos, associando ao entendimento à luz da psicologia. Então nós vamos ver aqui a introdução desse assunto de hoje, inclusive que faz uma referência à questão do tema vontade. Vamos ver agora. Está no livro Cartas de Paulo, comentada por Emmanuel, 1 Coríntios 12, 4. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então aí a gente vê duas referências à questão da vontade, inclusive no contexto em que nós estaremos tratando nesse capítulo do Despertar do Espírito de Joana de Ângeles. Vamos fazer aqui alguns esclarecimentos em cima desse texto. Então, primeiro, Emmanuel começa dizendo-nos o seguinte: todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho em que nos encontramos. Então, aqui tem um ponto que é importante para todos nós. Emmanuel procura, de uma forma bem clara, chamar-nos a responsabilidade do papel individual e importante que cada um de nós temos no trabalho associado ao Evangelho do Cristo. E aí ele diz o seguinte: somos suscetíveis de realizar muito. É um convite para que nós estejamos abertos a trabalhar as nossas energias espirituais associadas ao Cristo em nós e, de fato, realizar muito. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Dois pontos aqui que é importante percebermos o seu alinhamento. Repara a posição em que te situas, significa trabalha o teu autoencontro. A tua autoidentificação que nós andamos aqui estudando na série Joana de Ângeles. Procura perceber quem de fato tu és, em termos de espírito eterno, de individualidade, de espírito que é para estar acima de tudo, inclusive dos valores ególatras e transitórios da personalidade que temporariamente estabelecemos em cada encarnação. Então, repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Naturalmente, constatarmos os aspectos de individualidade perene, de espírito eterno que somos, nos abre de uma forma muito natural e espontânea o atendimento ao imperativo do infinito bem. Porque, vejamos bem, não há como trabalharmos o despertamento espiritual nosso, trabalharmos o esforço de ter uma consciência mais ativa e presente, sem que, em decorrência disso, não estejamos naturalmente atendendo aos imperativos das leis divinas ou aos imperativos do infinito bem. Naturalmente, à medida em que nós acordamos espiritualmente, de forma espontânea, estamos nos tornando instrumentos do bem
ou como Emmanuel aqui coloca, do infinito bem. E aí ele diz a fórmula que, inclusive, nós estaremos trabalhando nesse estudo de hoje. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Quando ele diz para que nós colocarmos essa vontade divina acima de nossos desejos, ele se refere acima de nosso ego, acima da vontade desviada das leis divinas que nutrimos ao longo de diversas encarnações. Então, na medida em que de fato a gente fizer isto, nós estaremos abrindo as possibilidades que mais adiante levaram o apóstolo Paulo a dizer que já não era ele quem mais vivia, era o Cristo que vivia nele, ou seja, a vontade do Cristo que dirigia o que ele pensava, o que ele sentia e o que ele fazia, em termos de conexão com esse infinito bem ou essa divina vontade. Então é esse o propósito maior, inclusive, de todo o trabalho de associar a psicologia, como Joana de Ângeles traz, à doutrina espírita. É acordarmos, despertarmos espiritualmente. Em termos de doutrinas orientais, seria levarmos à conscientização dos caminhos para a autoiluminação, que em outras doutrinas orientais também chamam atingirmos o nirvana, despertar, sair da consciência de sono e perceber a realidade mortal na qual todos nós fazemos partes e somos chamados a ter uma atuação ativa, participativa, desde esse período encarnatório. Porque é importante relembrarmos aqui, com todos, de que o propósito de libertação ou de salvação do Evangelho do Cristo era um propósito que se dirigia desde a escola primeira dos apóstolos a um aproveitamento imediato, durante a encarnação, não é após a desencarnação. Então esse esforço que essas obras de Joana de Ângeles nos chama é um esforço que a gente tem que fazer aqui agora durante a encarnação. O esforço de trabalhar ao máximo pelo despertamento do nosso eu profundo, ou do self, ou do si, ou do Deus interno dentro de cada um de nós. Então, o nosso tema é educação e disciplina da vontade à luz da psicologia de Joana de Ângeles. E vamos ver aqui por que é que esse entendimento dessa vontade se vai diferenciar do entendimento comum ou padrão que a gente poderia ter a respeito disso. A vontade, começa Joana, é uma função diretamente vinculada ao eu profundo, do qual decorrem as várias expressões do comportamento, que nem sempre o ego expressa, com equilíbrio que seria desejável. Vamos começar aqui as reflexões desse tema, que, como dissemos, vai exigir concentração, aberturas, para que a gente perceba essa questão da vontade num ângulo diferente do padrão que nós tínhamos. Primeiro, quando Joana de Ângeles começa dizendo aqui o seguinte: a vontade, essa vontade que nós estamos agora aprendendo a entender e trabalhar, ela tem uma função diretamente vinculada ao eu profundo. Ora, a vontade comum que nós nos habituamos a exercer, ela esteve muito vinculada e muito ligada às mentiras do ego, às ilusões da matéria e aos erros que acabamos estabelecendo em diversas encarnações. Por isso eu falei aqui na introdução sobre a diferença em relação à vontade viciada, que a maioria da humanidade tem, e que é, normalmente, toda direcionada para aquisição de bens materiais, de sensações físicas, de ilusões da matéria. O homem tem usado essa vontade totalmente desvinculado
do eu profundo, que é a proposta que agora nós estamos tendo nesse estudo de Joana de Ângeles. É claro que em termos de proteção, os próprios valores do ego que nos caracteriza a personalidade individual estará gritando contra. Dentro de nós, o que nós aprendemos como sendo vida, que está vinculado também a todo um processo de educação distanciada dos valores mais importantes, que seriam a imortalidade da alma, a busca de objetivos que transcendem o corpo físico, que só agora a gente começou a perceber isso à luz da doutrina espírita, porque é bom que a gente reflita, inclusive, sobre algo que aqui nós já andamos compartilhando. Qual é o aspecto que eu me refiro? Só a doutrina espírita é que nos convida a um exercício de atividades, de trabalho, de serviço no bem, associando os interesses materiais ou transitórios aos interesses eternos e espirituais. Quando a gente estabelece os trabalhos numa casa espírita, ou fazemos o nosso esforço de reforma íntima à luz do Espiritismo, nós estamos fazendo um trabalho, diríamos assim, interdimensional, que associa a dimensão física, temporária e ilusória, à dimensão espiritual e perene. Fazer um trabalho de aprimoramento moral, de crescimento espiritual, como é proposto pela espiritualidade, é já estarmos aqui na Terra, trabalhando, utilizando tempo, interesses e vontade, num exercício de aprimoramento, relacionando-nos desde agora ao plano espiritual. Aliás, quando isso não acontece, e muitas vezes isso se dá nas nossas atividades espíritas, aí é porque o ego, os valores de ganho, de recompensa, de projeção, de barganha com alguma coisa no mundo material começou a atropelar. É o que leva, por exemplo, àquelas situações onde a pessoa trabalha numa casa espírita em determinado setor, desde que esteja sendo reconhecida, valorizada pelos demais membros daquela instituição. Se a pessoa que trabalha na instituição for alvo de certa crítica ou de certa contrariedade, ela já se ressente. Em resumo, isso só ocorre porque esse trabalho que a pessoa está exercendo na casa espírita não está apoiado nessa transcendência de realidade, de plano espiritual. De alguma forma, o seu ego faz com que ela exerça o trabalho na casa espírita, porque isso lhe dá certo respaldo de consideração, de barganha, de elogio. Alguma coisa ela recebe, porque quando algo contraria ela, aí ela berra contra e pode inclusive se afastar da casa espírita. E achando que está tomando uma atitude correta. Em termos humanos, até estaria. Em termos espirituais, estaria tomando uma atitude péssima. Porque aquele constrangimento que se deu em torno do relacionamento humano na casa espírita poderia ser utilizado, inclusive, como ponte para o despertamento de consciência, nela mesma. De dizer, poxa, essa desconsideração que eu fui alvo está me incomodando. E por que é que está me incomodando? Sem jogar a responsabilidade no outro, nem na casa espírita, aí ela vai começar a fazer um trabalho de autoidentificação, de autoconhecimento, para saber por que é que aquilo está mexendo com ela. Em vez de projetar
o sentimento dela pela atitude dos outros ou até da instituição. Em resumo, o que eu quero chamar aqui a atenção é que todo o trabalho que a gente exerce na casa espírita, pode ser um trabalho mediúnico, pode ser uma campanha do quilo, pode ser uma evangelização infantil, a atividade que for, se ela estiver sendo feita com presença de consciência, com despertamento de espiritualidade, a pessoa faz o trabalho que, de certa forma, é um treinamento real que lhe ajuda a uma vivência desde essa encarnação em 2 dimensões. Ela trabalha no mundo físico, mas o resultado efetivo está se dando em termos espirituais. Ela está naquele exercício se habilitando a prosseguir com a série de metas e objetivos após a morte do corpo físico. Essa vontade que aqui Joana chama é uma função diretamente vinculada ao eu profundo, é quando se dá dessa forma. Porque quando a nossa vontade para agir, para trabalhar, até mesmo para um trabalho de caridade mesmo, ela não está vinculada ao eu profundo, ela vai estar vinculada ao ego deturpado e complicado que a gente já traz de diversas encarnações. Aí a gente vai começar a entender essa diferença entre a vontade humana, que muitas vezes realiza, conquista muito na esfera da ilusão e do materialismo, diferente da vontade associada ao eu profundo, às conquistas espirituais que vão nos acompanhar mesmo após a desencarnação. Continuando, a vontade tem que ser orientada, especialmente quando se estabelecem metas a conquistar, que resultam do interesse em torno daquilo que se deseja conseguir. Isso aí aqui, se deseja conseguir. Então, voltando aqui ao início, a vontade tem que ser orientada, especialmente quando se estabelecem metas a conquistar. Por que essa vontade tem que ser orientada? Porque sobre a nossa mente interagem com o nosso pensamento a vontade de N entidades espirituais, inclusive nós mesmos. E se nós não estivermos atentos ao direcionamento que vamos tomar, muitas vezes a nossa vontade é manipulada por outrem, pelos espíritos desencarnados, ou até pelos encarnados, que de alguma forma conseguem interagir conosco em termos de domínio e de influência. Então essa vontade tem que estar sempre sendo bem orientada, especialmente quando se estabelecem metas a conquistar. Aqui é dito quando se estabelecem metas a conquistar, porque há em grande parte, na maioria das criaturas humanas, aquela vontade débil, fraca, que apenas serve para o exercício das atividades diárias, sem que haja traçado nenhuma meta de realização maior ou mais profunda. E que nós somos chamados aqui a trabalhar esse tipo de vontade associada a metas. Não há para onde, não resta dúvida nenhuma de que a doutrina espírita, ela nos convida de uma forma contínua ao melhoramento, ao estabelecimento de metas para o crescimento evolutivo espiritual. E nós devemos ter dentro de nós sempre estabelecido objetivos e metas nessa área. Desde a área do estudo, do aprimoramento do conhecimento da doutrina espírita, desde a área de nós estarmos sendo mais atuantes no movimento espírita, desde aquelas metas que nos facultem o estabelecimento da conquista de
cursos, de treinamentos, de habilidades que nós ainda não temos conquistado, mas que seriam muito positivas para a divulgação da própria doutrina, por exemplo. Eu aqui vinculei uma série de situações mais associadas ao trabalho espírita, mas é claro que também há as metas na área de realização profissional ou cultural propriamente, e que também representam um certo nível de importância para o espírito. É claro que Emmanuel nos diz no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 22, de que de todos os conhecimentos, de todas as habilidades que nós podemos e devemos conquistar, aquelas que dizem respeito ao Espírito Eterno merecem toda a prioridade. Então, muito importante, cursos superiores, a diplomação acadêmica, importantíssimo. Mas não temos dúvida nenhuma que, em relação a habilitações e conquistas na área do Espírito Eterno, merecem ter por nós muito maior atenção e direcionamento. Então, isso está na mensagem 22 do livro Caminho, Verdade e Vida, que eu deixo aqui para uma leitura, quem tiver a obra, e uma reflexão maior em cima desse texto. Continuando. Inicialmente, torna-se indispensável querer-se exercitar a vontade, ao invés de refugiar-se em mecanismos conflitivos comodistas, por meio dos quais justifica-se não se possuir vontade suficiente para serem alcançados os objetivos que se gostaria de atingir. Aqui, depois de termos um aclaramento sobre a questão da vontade associada ao eu superior, somos levados a considerar também alguns pontos em relação à vontade no exercício das questões materiais. E aí Joana disse: torna-se indispensável querer-se exercitar a vontade, ao invés de refugiar-se em mecanismos conflitivos comodistas. Esses mecanismos conflitivos comodistas, onde muitas vezes a pessoa diz que não tem força de vontade suficiente para realizar tal obra ou tal conquista, que também não deixa de ser uma forma manipuladora do ego, de estar transferindo responsabilidades, que aparentemente a pessoa está dizendo assim: eu gostaria de ter, mas a natureza das circunstâncias, entre aspas, me impedem de ter essa vontade firme que me levaria a conquistar tal ou tal objetivo. E nisso aí, a pessoa, sem perceber, está sendo joguete das imposições do ego. O que é dito aqui: naqueles em quem o comportamento é cômodo e se contentam com o que já possuem, mesmo que aparentando anelar por uma mudança de situação, é certo que a vontade permanece-lhe soterrada nos escombros da preguiça mental. Então, é preciso, mesmo na área que nos mova aos objetivos de ordem material, saber que há muita facilidade para assumirmos uma posição de comodismos, de não querermos expressar uma força de vontade que facultaria para nós a mudança de situações que temporariamente estão sendo desagradáveis. Mas quando a gente não quer o esforço de exercer uma vontade para superar,
atribui essa condição de uma forma indireta a fatores que ela não se sente responsável. Então há, em relação a isso também, uma advertência que serve de uma forma indireta para os valores também de ordem espiritual. Quantas pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade na assimilação de conhecimentos pela leitura de livros espíritas, mesmo sabendo que é muito importante a leitura de livros, mas devido a dificuldades da educação e até mesmo do processo de escola durante a infância, essa dificuldade se apresentou de forma mais acentuada. Mas aí é que está a questão. Obstáculos e problemas que nós temos nessa área são colocados para nos provocar a vontade de superação, desde que de fato a gente perceba aquilo como sendo importante. Aliás, em todas as áreas de atividade humana, nós só conseguimos estabelecer disciplina, regularidade e, consequentemente, conquistas, se a vontade tiver sido estabelecida ao longo do processo. Acordar todo dia de manhã para fazer uma caminhada, mesmo sabendo de benefícios em termos de saúde física e que até mesmo possa ter sido alvo de uma sugestão médica, mas vai exigir a vontade e o esforço diário para estabelecer aquele hábito novo. E qualquer um que tenha começado a tentar sabe que não é fácil. Mas isso se dá em qualquer área, como também se dá, como eu havia citado, na área de leitura. A abundância de informações, de aprofundamento que a doutrina espírita nos convida a ter, torna-se indispensável o estabelecimento do hábito da leitura. E ninguém pense que isso é um hábito de conquista fácil. Na maioria das vezes, em algum período da vida, a pessoa teve que ter uma vontade firme para estabelecer. Pois não, Cleide? Se a pessoa estiver passando por um processo depressivo, mesmo sendo assistida pelo especialista da área, como trabalhar essa vontade? Porque o depressivo é assim, nada ele está querendo fazer, nada tem sentido para ele, é aquele cair no vazio existencial. Aí como é que ele vai fazer para trabalhar? Justamente essa vontade de sair daquele quadro, de ter novos horizontes, de ter um esforço maior da parte dele. Atualmente, pelo que nós conhecemos, a cura no tratamento da depressão só existe com a associação médica de medicamentos com o amparo à assistência espiritual. Não precisa ser exatamente espírita, mas é preciso que haja uma vontade superior a qual a pessoa associe uma fé, uma espiritualidade, para dar o apoio e sair do círculo vicioso da depressão. Porque o círculo vicioso da depressão, que se estabelece com as alterações hormonais, tem, a princípio, uma ajuda quando medicamentos, devidamente com orientação médica, é passado para um estabelecimento desse desequilíbrio hormonal. Mas logo em seguida a ele é preciso ser colocado aspectos de espiritualidade para que se efetive um nível novo para o doente, impedindo o retorno aos estados depressivos. Então, o que se dá? Se for só o remédio, a pessoa começa a ter altos e baixos. Quando atinge um nível adequado
de reequilíbrio hormonal, a depressão está estacionada, ela tem certa motivação. Mas aí, as causas que levaram ela àquele primeiro estado de depressão não foram resolvidas. Resultado, depois de algum tempo, ela volta a se deprimir de novo. Porque se aquelas causas originais não forem resolvidas, sempre haverá um ciclo vicioso preponderante a ocorrer a qualquer momento. Agora, se houver a associação com a terapêutica espiritual, não, porque a pessoa terá equilibrado organicamente e preenchido com os valores espirituais espaços que vão impedir o retorno às complicações que levaram ao primeiro estado de depressão. A partir daí, Clênia, é que poderia entrar as possibilidades de estudo, de dedicação maior, desde que estivesse já sendo razoavelmente resolvido a questão da depressão. Pois não, Clênia. Um processo de separação. Exatamente, veja. Processo de separação que muitas vezes levam à depressão. Hoje em dia, tanto por parte do homem quanto por parte da mulher. Mas ainda há uma predominância pela sensibilidade feminina a situações de traições e de separações abrir portas para uma depressão. O que ocorre? A depressão se estabeleceu porque as emoções em desequilíbrio terminaram por desequilibrar fisicamente os hormônios e as energias do corpo. Se estabeleceu a depressão. Se a pessoa tiver a abertura primeira, como eu havia dito, para o tratamento médico, que ela tem que se reequilibrar organicamente, e a partir daí, pela ajuda espiritual, ela tenha ímpeto de reaver o relacionamento afetivo em termos de mudança, se aquele anterior está descartado, ela teria que agora, apoiada pela percepção e pela ajuda espiritual, abrir-se a uma renovação de sua vida. Porque se ela não fizer isso, vai acontecer o que nós dissemos há pouco. Ela vai tomar remédio, vai se sentir bem, depois de algum tempo vai voltar de novo a se sentir triste, revoltada porque foi traída e entrar em depressão de novo. É por isso que é tão importante essa associação espiritual, para a partir dela a pessoa sanar a causa primeira que levou ao estado de depressão. Porque é importante, fechando essa explicação, deixarmos bem claro que, à luz desse conhecimento que estamos tratando aqui, da série psicológica de Joana de Ângeles, o primeiro fator positivo é porque a pessoa vai aprender uma coisa muito importante e significativa. Não queira culpar o outro pela sua depressão. A sua depressão é opção sua. Você pode ter sido enganado, traído, chutado, botado de lado, mas entrar em depressão por causa disso foi opção sua. Porque é muito comum isso, é o início da depressão, é acusar o outro, acusar a vida, acusar o destino, acusar Deus. Fulano não poderia ter me feito isso, eu não aceito. O início dos estados depressivos são assim, eu não aceito isso, pronto. Não aceita, é se deprimir. E normalmente isso está vinculado ao quê? A essa transferência de responsabilidade. Então nós aprendemos nesse estudo primeiro, os seus estados emocionais são seus. Nunca responsabilize os outros por você estar se sentindo triste, frustrado, para baixo. Aí é opção sua. O outro pode estar muito errado, ter agido errado com você, mas a sua reação ao que ele fez é sua, não é dele. É aí onde a gente resolve
a questão da depressão. A causa da depressão. Sim. Sim, mas existe uma causa que às vezes é exterior a você. E se você não tem como sanar aquela causa? Porque é como o Soares falou. Se você não sanar a causa, daqui a pouco, lá na frente, você vai cair de novo em depressão, porque a causa ela está viva. Não, eu não estou falando nem da separação, assim. Mas de um modo geral, veja, de um modo geral, há sempre um jogo mentiroso do ego. Porque, exemplo, a pessoa pode ter entrado em depressão porque entrou em falência. Então, acabou-se a economia dela. E aí ela entrou em depressão. Ela culpou a falência para entrar em depressão. Que indiretamente vai culpar a situação econômica que o país está, e vai culpar, etc. Bom, veja, a causa foi essa. Vamos dizer que ela procurou o tratamento médico, resolveu. E aí ela vai procurar ajuda espiritual. O que é que a ajuda espiritual vai dizer? Vai dar ela o dinheiro para que ela não esteja mais em falência? Não. Vai dizer ela, veja, a falência aconteceu e você não pôde impedir. Você não foi o responsável e também não vai responsabilizar a vida. Você vai ter que agora, perante os valores novos, arregimentar forças para reconstruir a sua economia, paulatinamente. Não vai resolver o problema não, mas já está em andamento a resolução. Mas o que eu quero dizer é que se não houver associação espiritual, e, por exemplo, tiver sido uma falência, a pessoa vai voltar a entrar em depressão. Porque ela procura um tratamento médico, resolve por uns dias. Quando ela pensa sobre o que levou ela àquele estado, ela vai entrar de novo. Porque o problema está lá. Eu não estou dizendo que o problema foi anulado. A questão é a forma com que a pessoa vai estar observando o problema. No caso mesmo que Ramiro citou de uma traição, não vai acabar com o traidor está lá, mas agora você vai tombar a sua vida de outra forma. Você vai ter que investir em um relacionamento novo, em um propósito novo. A questão toda não é, a questão toda, segundo até André Luiz coloca muito isso, não é exatamente religiosa em termos dogmático. É mais em termos de sensibilidade a valores que não sejam só materiais. É claro que o materialista, ele, em potencial, ele é um candidato à depressão, mais cedo ou mais tarde, nos dias atuais. Todos aqueles que encaram o mundo puramente do ângulo materialista, nem que seja quando ele estiver idoso, ele vai ser um potencial candidato à depressão. Porque vai chegar o ponto, naturalmente, que as energias físicas não vão dar a resposta que ele queria e ele vai estar se encaminhando para uma depressão. É a razão pela qual a Organização Mundial da Saúde diz que será a doença mais imobilizadora desse ano agora em diante, 2020. Então vejamos. Bom, prosseguindo aqui, o desejo de querer aprimorar-se, aprofundar realizações, atingir estados de harmonia, torna-se valioso para o exercício da vontade. Estabelecida a significação do que se deseja, o esforço de perseverar torna-se o inevitável próximo passo. Então,
para que essa vontade, como aqui é a proposta, esteja associada ao eu superior, ao Cristo em nós, naturalmente ela terá o desejo de querer aprimorar-se, aprofundar realizações, atingir estados de harmonia. Torna-se valioso para o exercício da vontade. Estabelecida a significação do que se deseja, o esforço de perseverar torna-se um inevitável próximo passo. Veja, essa última frase, onde é dito que estabelecida a significação do que se deseja, o esforço de perseverar torna-se um inevitável próximo passo, é em razão do seguinte: através das diversas experiências frustrantes em que exercemos a vontade afastada das leis divinas, nós colhemos N frustrações e derrotas. De modo, tornou a nossa vontade, em termos primordiais, enfraquecida, relutante de começar algo, e quando vai surgindo a dificuldade, a pessoa diz, isso não me interessa mais não. Então, por exemplo, a pessoa começa, como há pouco estávamos aqui falando, um estudo de língua, por exemplo, esperando, e começa certa dificuldade depois. E a pessoa, se não tiver atenta ao uso dessa vontade associada ao eu superior, ela vai desistir. Faltou maior desistindo, eu estou desistindo. Isso está tomando muito meu tempo, eu não percebo a importância. É por isso que trabalhar a vontade consciente dessa associação com o eu superior deve nos dar os elementos de firmeza, de continuidade de propósitos, para começar agora a trabalhar uma vontade firme, que não estará sendo mais alvo de frustrações, nem de fracassos, como tantas vezes nós tivemos ao longo de diversas encarnações. Como as metas de uma existência são muito variadas e variáveis, a seleção daquela que deve ser tida como prioritária é relevante, não podendo fugir da realidade do que é ou não realizável, em razão da transitoriedade e da relatividade de tudo quanto é terreno. Então, o aprimoramento, a determinação de metas, de objetivos bem claros a serem alcançados, torna-se muito importante, principalmente pela seleção daquela que presentemente nos pareça ser a mais importante. É por isso que, normalmente, todos aqueles que atingiram cumeadas nos seus objetivos e metas tiveram que dar toda uma atenção, todo um direcionamento a algo que para elas era o mais importante. Por exemplo, alguém que começa a estudar e aprimorar-se em tocar piano e começa a dirigir uma maior quantidade de horas àquele objetivo, integra-se de uma forma mais continuada e efetivamente ter colocado aquilo ali como prioridade levará a resultados de êxito que de outra forma não levaria. Então aqui é colocado assim: a seleção daquela que deve ser tida como prioridade é relevante, não podendo fugir da realidade do que é ou não realizável. As metas, os objetivos têm que estar dentro do padrão do que é possível de se fazer, em razão da transitoriedade e da relatividade de tudo quanto é terreno. Então, se a princípio, dentro dessa escolha de prioridade, nós temos aquelas metas que se vinculam a questões materiais,
tem que se estar bem ciente do tempo para o qual será necessário conseguir realizar. Aqui a gente vai entender melhor um pouco. A pessoa tem que assumir a responsabilidade da sua aspiração, consciente de ser isso que deseja, afirmando-se capaz de enfrentar obstáculos e desafios até consegui-la. Então, essa determinação consciente de querer atingir aquele objetivo facultará esse enfrentamento de obstáculos e desafios até conseguir. Eu me lembro, a título de um exemplo bem simples, eu sei que exemplos desses que eu vou dizer a vocês, existem muitos aí, talvez até do conhecimento mesmo de vocês. Tinha um rapaz que eu vi essa semana na academia, que ele se formou em medicina. Ele era lá de Cachoeirinha, tinha estudado na época em que a minha filha também estudava lá, Thais, e eram da mesma classe. Quando terminaram o segundo grau, Thais foi fazer o vestibular de nutrição, passou e foi estudar. Mas esse rapaz, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele queria medicina. E ele fez o vestibular e foi reprovado. Aí ele mudou-se para o Recife e foi fazer cursinho em Recife. A mãe dele, que já era viúva, ajudou ele lá. Ele ficou no Recife só estudando no cursinho, dia e noite. Fez outro vestibular, foi reprovado. Fez um terceiro, foi reprovado. E estudava, quando eu encontrava ele, vez ou outra, ele vinha aqui em Caruaru, algo a gente se encontrava, e ele evidenciando que não desistia não. Ele foi reprovado 4 vezes. Thaís concluiu o curso superior. E depois, até eu dizendo a ela, mas tu vê, eu quero ver até que ponto ele vai insistir, porque já faziam 4 anos que ele tinha feito e sido reprovado. No 5º ano ele passou, hoje ele já é médico. Inclusive, uma das UPAs que ele dá assistência é aqui, na própria Rendeiras. Se formou, já passou, já fez aquela parte médica, a residência, já está exercendo. Agora vejam o que é. Eu sei que tem muitos exemplos desse de determinismo, mas ele realmente se dedicou a estudar até que passou. Mas foi 4 vezes reprovado. Bom, continuando. A vontade ideal será aquela que reúne o dinamismo do querer e a energia positiva encaminhada para aquilo pelo que se anela, em perfeito equilíbrio, sem que uma se sobreponha à outra, resultando na conquista da vontade. Vamos ver aqui. Então, essa vontade ideal colocada aqui, que inclusive é a vontade associada ao eu superior, é aquela que reúne o dinamismo do querer e da energia positiva, encaminhada para aquilo que se anela em perfeito equilíbrio. É claro que isso tem que ser visto como associado a metas do bem, não necessariamente religiosas, mas a metas que dignifique e eleve espiritualmente a pessoa, sem que uma se sobreponha à outra, resultando na conquista da vontade. Quando diz aqui no final da conquista da vontade, é porque a vontade comum e habitual que nós temos foi viciada, deturpada pelos direcionamentos materialistas e frustrantes que tivemos ao longo de diversas encarnações. Agora, trabalhando pelo despertamento da consciência,
nós somos levados a uma nova vontade. E não há dúvida nenhuma que essa vontade passará a ter um poder, uma energia que, se de fato nós permitirmos, realiza coisas transcendentais. Eu lembro aqui de passagem, por exemplo, aquela vontade inicial que Divaldo Pereira Franco teve, antes de ter construído a Mansão do Caminho, de que havia uma meta a qual ele estava associado, de organizar um orfanato e começar por adotar uma primeira criança. E a questão toda é essa, é de que quando a nossa vontade associa-se à vontade superior, as possibilidades de realização, nós não temos ideia até onde vai, porque elas de fato conseguem muito. Quando a vontade é morna, como é que você faz para exercitar? Essa vontade morna tem que ser destruída ou substituída, né? Pela vontade qualificável de interação com o eu superior que nós estávamos dizendo aqui. Porque a vontade morna, ou a fraca força de vontade, é o resultado dos fracassos múltiplos que tivemos em escolhas e desejos aos quais a nossa vontade levou à morte, ao túmulo, como sempre aconteceu em inúmeras encarnações que tivemos até a presente. Porque, para a gente ter uma ideia, todos os projetos de sonhos, de objetivos maiores que nós tivemos até a encarnação anterior, sabe qual foi o resultado? 7 palmos de terra, frustrantes, que estavam vinculados a interesses materiais, na maioria de nós. E essa vontade ficou debilitada, viciada, muitas vezes fraca. Agora que nós estamos nos abrindo aos ideais superiores, há uma vontade superior à nossa que deve comandar a nossa, aí sim, a gente vai superar essa vontade morta e poder de fato ter uma vontade plenamente realizadora e que pode fazer maravilhas, desde que a gente possibilite. Como diz Joana de Anjos naquela mensagem que uma vez aqui eu lembrei a vocês, possuis o Cristo interno, poderoso, que é teu, mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Ou seja, associado ao eu superior, nós temos potenciais imensos, mas a gente tem mantido manietado, amarrado, tolhido. Se a gente deixar de estar amarrando essa vontade superior em nós, se nós pararmos com isso, poderemos realizar maravilhas em termos de conquistas espirituais. Do primeiro impulso até a conclusão do exercício e da educação da vontade, e esse mecanismo estará sempre em desenvolvimento, enquanto o indivíduo cresça moral e intelectualmente, mais firme e natural se tornará, facultando realizações dantes jamais imaginadas. É isso que nós aqui estamos tentando trabalhar em nós, esse estabelecimento dessa vontade nova. A vontade associada à harmonia com as leis divinas. Ter consciência desse trabalho em harmonia com as leis divinas deve nos dar suficiente impulso, vontade firme, energia em termos de realizar aquilo que a gente sabe que é certo e deve realizar. Voltando aqui ao início, o primeiro impulso até a conclusão do exercício e da educação da vontade, a gente está nessas fases. Esse mecanismo estará sempre em desenvolvimento,
enquanto o indivíduo cresça moral e intelectualmente. Mais firme e natural se tornará, facultando realizações dantes jamais imaginadas. Então, até a experiência encarnatória atual, nós andamos lutando, entre aspas, contra a vontade divina, ou contra a presença das leis divinas em nós. A partir de agora em que a gente se abre a despertar espiritualmente, a gente abre perspectivas de poder imensos, tendo como único gerente que poderá ser facilitador ou dificultador nós mesmos. Desse modo, quando alguém exclama, não posso, não tenho tão grande força de vontade quanto gostaria, está escusando-se de empenhar-se e trabalhar-se em atitude de transferência de valores para outros que seriam mais bem dotados, enquanto que a ele teriam sido negados. Está vendo que isso é um jogo do ego? Quando a pessoa diz assim, a minha vontade é fraca, não percebe que está sendo manipulado pelo ego dissimulador e mentiroso estruturado na sua personalidade. É por isso que aqui é dito que quando alguém exclama não posso, ou que não tem uma grande força de vontade, em atitude de transferência de valores para os outros, porque a pessoa indiretamente está dizendo o seguinte, fulano pode porque ele tem uma força de vontade maior. E quem deu a ele essa força de vontade maior? As ocultas, ele está responsabilizando a natureza, Deus, a boa sorte, enquanto que ele não teve esse privilégio. Por isso ele tem uma vontade frágil. Por isso que, à medida que nós vamos estudando os textos dos livros de Joana de Ângeles, a gente é muito chamado a uma coisa: assuma sua responsabilidade pessoal em todas as áreas. E perceba quando você está sendo enrolado por você mesmo, transferindo para os outros e para a sociedade aquilo que você poderia fazer, se de fato quisesse fazer. Descobrindo emoções perturbadoras e depressivas que o levam à autodesvalorização. Faz-se imprescindível uma verificação de conteúdos psicológicos que lhe facultem autocrítica honesta e desejo de superar-se, o que trará benefícios salutares. Nessas atitudes de vontade fraca, quando são reiteradas, frequentes, podendo levar o indivíduo até a emoções perturbadoras e depressivas. Não, eu não consigo nada. Tudo que eu faço dá errado. Eu não tenho mais vontade para estar lutando contra isso. Tudo isso são frases indiretas que mais adiante pode se associar a estados depressivos. Faz-se imprescindível uma verificação de conteúdos psicológicos que lhe facultem autocrítica honesta e desejo de superar-se, o que trará benefícios salutares. Então, desde que a pessoa se abra a um autoexame, a uma autocrítica, onde perceba até que ponto ela está sendo manipulada por ela mesma, em não querer assumir o exercício de uma vontade bem direcionada, à medida que ela fizer um trabalho de autocrítica, ela se abrirá a superar e ter benefícios salutares.
Há muitos recursos que podem ser utilizados para esse fim. Vejam quais são os recursos interessantes. Leituras edificantes que fortalecem o ânimo. A oração que eleva o padrão dos sentimentos e propicia vibrações harmônicas e de autoconfiança. E a meditação que harmoniza as emoções. O serviço fraternal direcionado em favor de outro. É curioso quando nós vimos aqui que toda essa terapia que é colocada, esses recursos, são aqueles mesmos que nos ajudam, ou que são instrumentos para o processo de despertamento espiritual, né? De busca do eu profundo, de ligação com o eu superior. São os mesmos que aqui se alinham, repetindo de forma resumida. Leitura edificante, aprofundamento, estudo da realidade espiritual, que nós temos a mão cheia na doutrina espírita. A oração, de forma metodológica e frequente, que eleva o padrão dos sentimentos e propicia vibrações harmônicas. A meditação, que novamente entra como sendo algo importantíssimo, que harmoniza as emoções, e o serviço fraternal, que é a parte de vivência, o serviço do bem, direcionado em favor de outro. Se for feito, colocado em ação esses recursos, nós estaremos, de fato, nos abrindo ao estabelecimento de uma vontade firme, à superação de dificuldades e a ter êxito nas metas e objetivos que a gente traz. Esteja-se vigilante para que o trabalho de disciplina e educação da vontade não gere ansiedade, tensão, cansaço, porquanto esses seriam resultados negativos para o projeto que se almeja. Aqui é preciso estarmos bem atentos à advertência que nos é dada aqui. Então, esse esforço de leitura edificante, de oração, de meditação, de trabalho no bem, que são importantíssimos, eles não podem gerar ansiedade, tensão, cansaço, porque esses seriam resultados negativos. Então, é preciso esse esforço de trabalho em termos de leitura, de meditação, de oração e de vivência, mas de tal modo que nós nos sintamos bem em realizá-los. Então, não vai ser uma leitura obrigatória, porque eu tenho que estar lendo. Não vai ser uma prece obrigatória, e menos ainda uma ação no bem, porque tem que fazer o bem. Mas todas essas atitudes espontaneamente surgidas por esse trabalho de despertamento da nossa consciência profunda. Importante também aqui, completando esse slide, que é o penúltimo que nós vamos abordar nessa tarde, é que vejam só, Joana de Ângeles coloca aqui assim: esteja-se vigilante. E sabe por que ela diz vigilante em relação a isso? Porque, de forma muito sutil, o nosso ego, muitas vezes associado a interferências espirituais negativas, começa a projetar no nosso campo mental as ideias que tragam desgaste, cansaço naquela atividade do bem que nós estamos estabelecendo em fazer. Porque se a gente não estiver atento e vigilante, o que é que vai ocorrer depois de algum tempo? A percepção de um cansaço, porque a gente está agora todo dia lendo 1 a 2 horas.
eu já estou me sentindo exausto. Todo dia eu vou estar separando um tempo desse? Ou a própria atividade no bem, que muitas vezes semanalmente a gente vem a fazer, desde um trabalho ligado à ajuda assistencial no centro espírita, até a limpeza no centro espírita também. Todas as atividades que a gente perceba que se enquadram dentro desse processo de renovação da vontade, nós temos que estar atentos, consciente e presente, para que aquilo não se torne desgastante, não traga enfado e não faculte a abertura de estados emocionais negativos. Puxa, eu tenho que fazer esse esforço. Ninguém vê esse esforço que eu estou fazendo. Esse trabalho eu tenho que estar fazendo. Quando a gente abre algum campo para esse tipo de ideias intrusas, a vigilância foi burlada e nós poderemos colher emoções e estados negativos em relação a isso. Vamos aqui para o último slide de hoje. A vontade bem direcionada é fator essencial para uma vida emocionalmente saudável e enriquecedora. Portanto, anelada por todo indivíduo que pensa e luta para ser feliz. Vejam esse último slide, que a gente fecha aqui o nosso estudo. A vontade bem direcionada é fator essencial para uma vida emocionalmente saudável e enriquecedora. Então, é preciso se ver, como aqui Joana coloca, que esse trabalho de associação com a vontade superior é algo prioritário na nossa caminhada em busca da real felicidade. E é por isso, como nós vimos no início do nosso estudo de hoje, naquele texto de Emmanuel, quando ele falava sobre a vontade divina, está no controle da nossa vontade humana. Eu trago aqui ele até para que a gente feche o esclarecimento em cima desse comentário de Emmanuel. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Nessa frase aí, que serve de reflexão final para nós, é exatamente o resultado espontâneo e natural que ocorre quando nós estamos despertando a consciência, saindo do sono profundo do inconsciente, no qual a vontade divina que estava em nós foi submetida aos enganos e ilusões da matéria, projetadas pelo ego e pelo personalismo, que se distanciou das leis divinas, tentando encontrar um caminho de felicidade sem estar associado ao projeto para o qual fomos criados. Eu lembro aqui que no livro dos Espíritos, na parte final, numa das últimas perguntas, em que tem um comentário de Paulo, o apóstolo, e é um comentário bem grande, ele diz mais ou menos o seguinte, de que caminhar para a unidade com Deus, ele usa outras palavras, é o objetivo maior de todo o projeto encarnatório nosso. O projeto de despertamento espiritual em nós é aquele que resulta de nós termos atingido um nível de autoiluminação, de perceber que fora da harmonia com as leis divinas não dá, não leva
de maneira nenhuma, a uma felicidade maior ou uma plenitude que só é conseguida retornando à harmonia da qual nós nos afastamos. Então fica aí essa segunda dica de uma leitura, que é essa pergunta lá, onde tem uma resposta bem grande e da qual participam Paulo apóstolo, Santo Agostinho e me parece que também Erasto, 3 espíritos, cada um dá a sua opinião a respeito dessa temática. Vamos para a prece de encerramento. Vou pedir a Clênia, que voltou aos nossos estudos depois de algumas semanas, para ela ser a intermediária da prece para todos nós.